tá pensando, nossa, mas que lugar é esse? Que cenário é esse? Todo bagunçado, é livro, nossa gente, isso aqui tá, é fita, é uns quadros aqui em cima. Ah, porque eu resolvi fazer realmente um conteúdo um pouco mais distraído nessa coisa louca que tá tudo aqui atrás, que às vezes a gente vê uns vídeos assim, tudo uns livrinhos, tudo assim, ó, tudo organizadinho, nada sai do lugar, sabe? Mas quando você pensa na graduação de medicina veterinária, não dá para ser assim, ó, porque você pode se desviar. Você pode fazer talvez umas oportunidades que estejam, sei lá, meio escondidas, meio ocultas, talvez em algumas gavetas que você não saiba. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você conhece a rota da graduação? Se você ainda está meio perdido e não entende muito bem este conceito, fica aí porque este conteúdo é para você. Eu sou Selene Baboni, vocês já me conhecem, eu sou médica veterinária e eu vou ser sua guia durante a graduação de medicina veterinária. Mas além deste papo de oportunidades ocultas no meio dos livros, no meio de algumas coisas, eu estava aqui e aí olha o que eu achei. Gente, e eu nem sou tão velha assim, hein, ó, não tem nem ruga. Eu achei um brinquedo que chama Pense Bem. Eu acho, talvez vocês não sejam dessa época. Mas olha que bacana. Gente, ele existe, tá? Ele é real, certo? Eu nem sei em que ano que ele foi criado, há milhões. E ele é tipo assim, meio que um computadorzinho. Mas por que eu tô falando disso pra vocês? Se vocês nunca viram esse jogo, talvez não, nem é da época de vocês, procura na internet, é da Tectoy, ela nem existe mais. Mas sabe o que é legal desse jogo, tá? Ele era um desafio, então ele tem assim, ó, desafios matemáticos, desafios musicais, desafios de formato do computador, desafios do teclado. Ele é um livro de atividades que, tipo assim, tinha matemática, músicas. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é um livro, ó, vocês podem até ver o desenho, né? Nem é tão modernete. É um livro, não, é um brinquedo muito antigo, mas que já mostrava que a gente tem desafios. E aí, a graduação de medicina veterinária não deixa de ser um desafio. Mas o que isso tem a ver com a rota, Selene? O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: você já parou para pensar na rota da graduação? Olha só, toda instituição de ensino superior, seja faculdade, seja universidade, ela tem uma rota, que é a rota da graduação, é aqui a nossa analogia, tá? Para você sair de um ponto, tá? Deste pontinho de graduando para este ponto graduado, tá? Você obrigatoriamente tem que fazer 3 coisas: grade curricular, estágio obrigatório e o trabalho de conclusão de curso. E aí, isso é o que todo mundo faz. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Mas você precisa fazer isso, não tem como você fugir da rota da graduação, porque você quer se graduar. O que a gente sempre tem conversado aqui nas nossas redes sociais, no MedVet Fora da Caixa, e vocês sempre perguntam, e a gente está nesse bate-papo constante, é: como que eu vou ser diferente? Tá? Como que eu vou me destacar? Como que eu vou procurar nessas coisas ocultas que você sempre fala? Como é que eu vou entender este mapa de oportunidades que tem dentro da caixa que é a nossa instituição de ensino? Só que para isso, tá, você tem que entender a rota da graduação. Ah, mas eu já sei, grade curricular, estágio obrigatório, TC. Será que você realmente sabe? Você já parou para pensar que quando você entra na graduação, é assim, ó, segunda você tem histologia, matemática, não sei o quê, na quarta-feira não esquece o jaleco, tá? Não sei. E é isso. Mas você tem que entender isso daí, tá? Você tem que entender, no mínimo, para começar decolar o seu sonho, a rota da graduação. Porque você já está no seu sonho. A partir do momento que você passa no vestibular e você ingressa numa instituição de ensino, você já começou o seu sonho. Então aquele sonho já se tornou uma realidade, você já abriu a porta, você já está lá dentro da caixa, você está dentro da instituição de ensino. E a rota da graduação,
todos os alunos que são graduandos de medicina veterinária fazem, mas você tem que entender ela. Então, a ideia deste bate-papo que a gente está tendo aqui é: você entende a rota da caixa? Porque não adianta você querer fazer um mapa de oportunidades, essas oportunidades ocultas, talvez por exemplo, um estágio acadêmico, um estágio extracurricular, que a gente fala tanto de estágios, mas na verdade as oportunidades ocultas todas são estágios. Sério? Mas isso a gente conta em outro vídeo, em outro conteúdo. O papo aqui é para você poder agarrar, abraçar as oportunidades que estão no meio da rota da graduação. Você precisa entender a rota da graduação. E o que eu tô falando para vocês parece ser muito simples. Ah, Silene, mas eu sei, segunda eu faço isso. Será que você realmente sabe? Tá? Será que você entende que você precisa lapidar e descomplicar a grade curricular? Você entende as horas-aulas? Então, quando tá escrito assim lá, 60 horas, por exemplo, assim, ó, histologia, 60 hora aula. O que é 60 hora aula? Normalmente, só para vocês entenderem, tá? Normalmente, só para vocês entenderem, as aulas, tá? Elas são normalmente de 50 minutos, tá? Isso é um pouco padrão na instituição de ensino. Então, você tem que calcular isso durante o semestre. Ah, mas são 60 horas aulas, é semestral, a sua faculdade é anual, são 30 horas aula, são 80 horas aula, é teórico prático. Então, você tem que entender a grade curricular. Porque não adianta você querer fazer um monte de coisa se você não consegue nem entender a grade curricular. Porque voltando à pauta do início deste conteúdo, para você concretizar o seu sonho, não estou falando decolar, concretizar o seu sonho, você precisa grade curricular, estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso. Então, entender a grade curricular, dar uma descomplicada nela é importante para você entender quantas horas você vai ter que estar na faculdade, quantas horas você vai ter que estar no hospital, quantas horas você tem que fazer no laboratório, tem teórico prático, eu preciso comprar material, deslocamento, porque muitas faculdades, os hospitais ficam em outro local, muitas faculdades têm convênio com clínicas, então isso é importante você saber. Na Grande São Paulo, a gente tem faculdades que são muito longe, então os alunos se organizam para poder ir. Isso tudo é organizado, isso é grade curricular. E a gente já falou muitas vezes, você abandonou de falar domina a grade curricular? Não, jamais, você tem que dominar a grade curricular. Porque ela é um dos fatores que vai fazer você se formar médico veterinário, tá? Então, depois que você entende essa grade curricular e pega ela lá, entra lá, no site da sua universidade, na internet mesmo. É simples, galera. É só entrar lá no site da sua faculdade e entenda. E assim, não precisa enlouquecer. Vai por semestre. Então, tipo assim, ó, você entrou agora nesse semestre, entenda esse semestre. Eu vou dar dica boa para vocês. Eu pegaria o ano, independente se a faculdade é semestral ou não, entenda o ano, porque as oportunidades, elas normalmente são de 12 meses, tá? Então, entenda anualmente, para você se programar, tá? Tem disciplinas que são mais suaves, disciplinas que são um pouco mais pesadas. Como é que você sabe disso? Isso aí não vai estar escrito lá. Você vai lá e conversa com os alunos que estão na frente, tá? Sem grande sensacionalismo. Mas normalmente é meio padrão. Tem umas disciplinas que são mais pesadas. Tem gente que leva na boa, tá? Mas é bom você ter essa ideia. Então você vai entendendo a sua grade curricular. Então, beleza. Grade curricular, estágio obrigatório, trabalho de conclusão de curso. Então, quando você domina a sua grade curricular, quando você descomplica, desvenda, vira de ponta cabeça, de segunda a sexta, 6 meses, 12 meses, você começa a entrar cada vez mais na sua rota da graduação. Mas, Silene, todo mundo faz, tudo bem. Todo mundo tem que fazer essas 3 coisas que são a rota da graduação. Mas aqui eu estou tentando te explicar que você pode fazer de uma maneira melhor. Porque qual que é a ideia deste conteúdo? É você entender esses 3 fatores, 3 pilares, 3, enfim, 3 itens que você tem que fazer para se graduar de uma maneira melhor. Então vejam que a gente já está dando um pezinho na decolagem,
entendendo a rota da graduação, que todo mundo tem que fazer. Não dá para escapar. Quando a gente fala no outro fator, num outro item, que é o estágio obrigatório, tá? Aí a gente já tá lá no último ano. Mas qual que é o problema? Você já sabe no primeiro ano que no último ano você tem estágio obrigatório. Estágio obrigatório, estágio supervisionado. Aí depende o nome que dão, estágio profissionalizante que dão na sua faculdade, na sua instituição de ensino superior. Isso é irrelevante, tá? No meu ponto de vista, todo estágio é supervisionado. Toda oportunidade é supervisionada, porque você ainda não é médico veterinário, então sempre vai ser supervisionado. Então você põe o nome que você quiser. O estágio lá do último ano, que você tem que fazer. Obrigatório, supervisionado, curricular, profissionalizante, enfim. Você sabe desde o primeiro ano. Mas se você sabe desde o primeiro ano, por que só pensa nele no último? É uma coisa engraçada, né? Porque a gente vai empurrando com a barriga. Tudo bem, você não vai decidir ele no primeiro ano. Mas você pode, ao longo da sua rota da graduação, que todo mundo faz, pensar nele e não deixar para a última hora. Por que eu tô contando isso para vocês agora aqui já? Tipo, você acabou de entrar na faculdade? Ou você tá meio que no segundo, terceiro ano? Porque você quer muito aquele estágio num lugar bam, num lugar muito bom, porque é o que você quer, porque você almejou, é a hora que você vai ver, tem um monte de requisito. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem um monte de pré-requisito. E aí, a hora que você chegar lá, não dá tempo. Sei lá. Tem que ter aprovado tantas disciplinas com tantas notas. Tem que ter sorologia para raiva. Tem que ter, por exemplo, seguro de saúde. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso que eu tô comentando aqui, eu já falei num outro vídeo quando eu falei de estágio. Não exatamente de estágio curricular, mas eu já falei. Então, dá uma olhada lá, corre lá no conteúdo aqui no nosso canal. Para não ficar repetindo aqui, porque a gente está falando sobre rota da graduação. Então, assim, não precisa pensar nisso no primeiro ano, mas não vai deixar pro último. Tipo assim, você tá entrando no bonde para terminar a sua rota da graduação, no bonde, no ônibus, de carro, colocou o tênis para correr. Não vai dar. Entendeu? Então, olha que engraçado. Se você já sabe, você e todo mundo que entra na faculdade já sabe que você tem que... Por que você deixa para o último momento? Então, assim, não precisa decidir o lugar, tá? Mas tem que entender, porque muitos são... É padrão, tá? É padrão essa parte de saúde, é padrão alguns pré-requisitos. Então, você já pode ir olhando, não precisa ficar esperando, entendeu? Porque é o desespero, né? Do graduando no futuro médico veterinário, aquele desespero, queria e não deu. E eu tô falando isso por experiência própria, não comigo, tá? Porque eu já tinha lapidado, já acho que no quarto ano. Porque eu tenho muitos alunos, né, que são futuros colegas, falam, professora, por favor, eu preciso muito de uma carta de recomendação, não vai dar tempo, eu preciso... Então, aí a professora é ruim quando ela fala assim, não me levem a mal, tá? Eu avisei. Aí eu avisei pro meu aluno, então agora eu tô avisando pra vocês também, tá? Estão entendendo? Então, assim, dá pra você se organizar desde o primeiro, segundo ano, entendeu? Pra você só ter uma ideia. Não tô falando pra você já decidir o seu estágio, você vai decidir só no quarto ou no quinto ano. Pra você entender, tá? Outros têm pré-requisitos de entrevista, outros têm pré-requisitos. Você pode se preparando ao longo da graduação, mesmo sabendo que todo mundo faz isso. Mas se você se prepara, você já tá entendendo como isso pode funcionar, tá? Então, a gente falou da grade curricular e ó, a gente falou, eu tô contando aqui, tá? A pegada que você tem que fazer dos três, não dá pra... Mas exatamente sobre grade curricular, eu já conversei. Volta lá no canal, dá uma olhada, pode ver na velocidade mais rápida para não cansar com a Selene, mas dá uma olhada lá. Estágio, cara, eu já dei muita dica de estágio, então dá uma olhadinha lá. E aí faltou o último, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? Que eu também já comentei, tá? Em outro conteúdo, dei um macete da teoria do funil, que inclusive, eu tenho que contar aqui. Eu tô com uma orientada de trabalho de conclusão de curso, e ela falou assim pra mim, eu tô nisso agora, né? Porque é pra isso que eu faço conteúdo pra vocês. Não, professora, minha introdução... Eu falei, vai lá no canal no Medvet Fora da Caixa, dá uma olhadinha lá.
Até falei os minutos para ela não ter problema, entendeu? Vai lá no minuto tal e olha a teoria do funil. E ela fez e ficou muito bom, tá? Eu tive uma aluna que já até apresentou e eu fiquei muito contente. Por quê? Porque eu comentei com ela sobre isso do TCC, ela foi para a banca e o professor da banca falou, nossa, que legal isso. É muito satisfatório. Eu sempre falo assim, para mim o seu sonho é meu sonho. O sonho de você se graduar é meu sonho, porque eu sou professora. E agora aqui eu tô te guiando, então assim, é fantástico. Quando a gente vê esse sucesso dos alunos, e eu tô falando aluno porque durante a graduação, para mim, é uma coisa muito boa. Então, quando eu falo de TCC, tá, que você vai ter que fazer, de novo, você já sabe que você tem que fazer desde o primeiro ano. Não tô falando pra você fazer desde o primeiro ano, mas pega tudo junto. Pega tudo junto. Rota da graduação. Grade, estágio, obrigatório, curricular, supervisionado, enfim, e TCC. Se você for ver, tá, durante a grade curricular, você já pode ter umas ideias do que você gosta. Não tô falando pra você fazer o tema, o título do seu TCC, mas só pra ter uma ideia. Mesmo assim, se você não decidiu, no estágio obrigatório, às vezes é anual e às vezes é semestral, dá pra você escolher uma coisa que você fez no estágio e mudar. Entenderam? Então é assim, é isso que eu tô falando pra vocês. Todo mundo sabe da rota da graduação. Aí eu penso, se todo mundo que entra na faculdade sabe da rota da graduação, por que entra no desespero? Olha pra grade e fala, nossa, o que é isso aqui? Chega no estágio obrigatório e fala, não sei pra onde eu vou. Chega no TCC, nossa, que negócio difícil. Aí eu não consigo entender. Se você já sabe, desde o dia que você entrou na faculdade, qual é o problema de você se organizar? Então a palavra-chave aqui, cria estratégia. Tem um bom planejamento. Não precisa fazer do primeiro até o último ano, tipo, o que você vai comer, o que você vai vestir. Brincando dessa maneira. Por onde você vai, tá? Mas você pode ter uma ideia, tá? E por que eu coloquei na base a grade curricular? Porque realmente ela é a base da graduação. Ela te dá uma guiadinha, entendeu? Aí você tem tudo isso. Então, não adianta nada você... talvez tenha sido um erro meu, tá? Ter feito esse conteúdo agora. Não adianta nada, sei lá, olhar mapa de oportunidade, iniciação científica, estágio não sei o que, estágio não sei o que, estágio, contato com o docente, se você não entende esse conteúdo que eu tô conversando com vocês. Então presta atenção que eu vou te falar. Todo mundo faz grade curricular, estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso, de graduando para graduado. Essa é a rota da graduação. Se você, futuro médico veterinário, que está me assistindo agora, está me ouvindo, entender muito bem a rota da graduação de uma maneira estratégica, planejada, descomplicada, desvendando, descobrindo, só daí você já tem uma estrelinha a mais. Porque você consegue encaixar aquilo que a gente estava procurando nessa bagunça dentro da sua rota da graduação. Mas Selene, aí eu não saio fora da caixa. Não, você vai sair. Só que para você sair fora da caixa, você tem que entender a rota da graduação, a rota da caixa, para sair da caixa e pegar as oportunidades ocultas que estão dentro da instituição de ensino. Então não pula etapas. Não pula etapas, porque aí é o que acontece com todo futuro médico veterinário. O TCC é desesperador. Inventei de fazer um projeto, não dou conta porque eu tenho prova. Não! Então, só para concluir, e não concluindo a nossa jornada, entenda que a rota da graduação da medicina veterinária, grade, estágio obrigatório e TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, toda a instituição de ensino superior de medicina veterinária te oferece. E ela te oferece claramente. O que você tem que fazer, futuro médico veterinário, é descomplicar a rota da graduação. Não queira sair da caixa sem entender essa rota tênue que é a rota da graduação de medicina veterinária. Então,
Descomplique ela primeiro, para depois entender a caixa que é a instituição de ensino. E aí sim, você ser um aluno fora da caixa. E aí sim, você decolar o seu sonho. Porque como eu já comentei com vocês, a partir do momento que você entra na rota da graduação de medicina veterinária, você já começou o seu sonho. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se você também tem dúvidas sobre a rota da graduação, você está meio perdido nisso que todo mundo faz, que é normal, mas às vezes você se perdeu no caminho dessa rota, deixa um comentário aqui, manda uma dúvida, pode ser aqui, qualquer rede social, porque eu tô nessa pegada. Você me pergunta, eu te respondo. Então aproveita o conteúdo, dá uma olhada em outros conteúdos e acompanha nossas redes sociais no Medvet, fora da caixa. Ah, e não se esqueça que você vai conseguir descobrir as oportunidades que estão escondidas ou ocultas dentro da sua caixa, que é a instituição de ensino superior. Para isso, é só me seguir. Para isso, eu estou aqui para te guiar na graduação Medvet.